Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, vamos aplicar esta demonstração, esse teorema, resolvendo uma lista de problemas propostos, fazendo então demonstrações de importantes propriedades. Bem como resolvendo exercícios propriamente ditos, aplicando propriedades já calculadas aqui em aulas anteriores. Muito bem, então vamos tentar aqui considerar. Nós já mostramos que se y é igual a f de x, então x é igual a f inverso de y, e de modo que a derivada de f inverso de y em relação a y é igual, nós demonstramos, igual a 1 dividido pela derivada de f de x em relação a x. Então, nesse caso, vamos considerar aqui y igual a log de x na base a. Isso implica que x é igual a elevado a y, função exponencial é a função inversa da função logarítmica, e analogamente a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. De modo que nós podemos escrever aqui a derivada de x em relação a y é igual à derivada em relação a y aplicada sobre a elevado a y. E nós verificamos aqui em aulas anteriores, no contexto da nossa playlist denominada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto de análise real, nós sabemos que esse resultado é igual a elevado a y logaritmo de a na base do número de Euler, ou em outras palavras, a elevado a y logaritmo natural de a. Pois bem, nós sabemos que derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido pela derivada de x em relação a y. De modo que 1 dividido pela derivada, ou seja, derivada de y em relação a x, é 1 dividido por derivada de x em relação a y, e isso é igual a 1, quanto que vale dx dy, a elevado a y logaritmo natural de a. Muito bem, então, como que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por a elevado a y, a questão é que y é logaritmo de x na base a, multiplicado pelo logaritmo natural de a. Nós também sabemos, com base em aulas anteriores, em demonstrações apresentadas em aulas anteriores, de que uma das propriedades do logaritmo é de que a elevado a logaritmo de x na base a é igual ao próprio x. Essa propriedade foi demonstrada em aulas anteriores. Então, usufruindo desta mesma propriedade aqui, dy dx, nós temos 1 dividido por a logaritmo de x na base a multiplicado pelo logaritmo natural de a. Então, a derivada de y em relação a x é igual a 1
dividido por x, pois a elevado ao logaritmo de x na base a é x, multiplicado por logaritmo natural de a. Muito bem. Muito bem, então temos esse resultado. Esse é um resultado válido. Aqui está, então isso é equivalente a escrever que derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo de x na base a é igual a 1 dividido por x multiplicado por logaritmo natural de a. Ótimo, esse é um importante resultado. Caso particular ocorre quando a é igual ao número de Euler. Nesse caso, então nós temos que o logaritmo natural de a é o logaritmo natural do número de Euler, que é igual ao log de Euler na base do número de Euler, isso é igual a 1. Então, isso implica que a derivada em relação a x aplicada ao logaritmo de x cuja base é o número de Euler, isso é derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x, tem como resultado 1 dividido por x. Esse é um importantíssimo resultado, muito utilizado no âmbito do cálculo diferencial e do cálculo integral. Muito bem. Então vamos encerrar a aula neste ponto, agradecendo a atenção de todos nós. Em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos.